Então vamos lá. Aqui na sequência do edital ele fala das vagas, né, reservadas às pessoas com deficiência, tá? Eu também não vou evidenciar, não vou ficar falando todos os detalhes, porque quem já tem nessa particularidade, quem já consegue entrar com essas vagas reservadas a portadores de alguma deficiência, já sabe aí de qual salteado que deve ser feito, tá? Então tem que mandar um laudo, né? Tem que apresentar esse laudo médico. Então é só vir aqui também, é no tópico 5 do edital, e aí dar uma olhada só para observar se segue tudo aquilo que os outros editais eles também determinam, tá bom? Depois ele fala das condições especiais para a realização da prova objetiva, né? Uma condição especial, exemplo, é aquela mulher que está amamentando, né? Então você acabou de ter seu bebezinho, você tem o direito de amamentá-lo durante as provas, né? A prova ela tem duração de 3 horas e 30 minutos, então você não quer deixar seu bebezinho, não quer tirar o leite, ordenhar para deixar ele em casa, você pode levar, vai ter que levar uma pessoa, não adianta você achar que você vai levar só você e vai ficar com ele lá na sala, não, tá? Fica uma sala lá reservada, uma pessoa fica com o seu bebezinho, e aí nesse momento, uma fiscal, tem que ser do sexo feminino, ela leva você até o local, você amamenta o seu bebê e aí volta a fazer a sua prova, tá? Mas não adianta levar no dia, tem que fazer essa solicitação, tá bom? E aqui também, no tópico 7, ele determina tudo o que deverá ser feito, tá? Então quem tiver essa necessidade também dá uma olhada aqui no edital. Em relação às condições para a realização da prova, né? Então ele fala que todas as informações em relação aos locais, a data da prova, né? Isso tudo está sendo disponibilizado pelo portal, né? Pelo site da FUNCAB. Até aqui tem um telefone, mas eles sempre evidenciam que eles não tiram nenhuma dúvida em relação a isso. Ah, quando que vai ser a prova? Quando que vai ser isso? Não dá informações correlacionadas a isso, tá? Ah, fiz minha inscrição, tô com meu pagamento, já passaram 5 dias úteis e não tá aqui, aí sim, aí você liga, tá? É uma coisa que não tem explícito no edital, aí você tem que ligar. Agora, aquilo que tá explícito no edital, se você ligar, eles não vão responder, tá bom? Então, isso eu tô falando aqui no edital, tá? Então, locais e horários da aplicação, tudo vai ser divulgado pelo site. O candidato deve imprimir o comunicado oficial de convocação, tá? Você vai receber esse comunicado oficial de convocação da sua prova, onde vai constar a data, o horário, o local. Você tem que imprimir isso e levar no dia. Fica mais fácil para você se localizar, saber qual que é a sua sala, tá? Então aqui ele recomenda que você faça isso, tá? É importante que também o candidato, né, esteja portando todo esse documento impresso, né, que foi enviado, para que se acontecer alguma coisa igual eu citei, né? Ah, seu nome não está na lista, você consiga comprovar, tá? Que você fez o pagamento, que a sua inscrição foi homologada, foi garantida, né, pelo certame. Então tem que ter todo esse respaldo. Chegar lá e falar, não, mas estava lá, não quero saber se estava lá, tem que ter um documento que comprova, tá? Outra coisa que eu acho bem interessante falar, olha só, eu sou professora, né, há muitos anos, e a gente escuta muitas histórias, os alunos eles conversam, né, tanto eles me abordam assim, né, quando eu estou ministrando aula no presencial, como também eles conversam comigo, né, seja pela fanpage, pelo Face, pelo grupo, né, pelo meu e-mail. Então todos esses espaços que eu dou abertura para o aluno me escrever. Quero até pedir desculpa, gente. Tem aluninho que me manda mensagem que eu visualizo assim, às vezes eu tô aqui, sei lá, no intervalo da minha aula, e aí eu tô ali na hora do intervalo, né, que os alunos estão ali lanchando alguma coisa, aí eu visualizo, eu falo, nossa, tá cheio de mensagem aqui, eu vou ter que responder. Aí eu volto para a aula, né? Isso de manhã. Aí eu tenho aula à tarde, aula à noite. Aí quando chega, sei lá, no outro dia que eu falo vou responder, são tantos e-mails que eu não consigo. Então tem aluno que fica bravo comigo, professora, eu te mandei e-mail tem 1 ano e você não me respondeu, tá? Então me perdoe, eu tento ao máximo mesmo, eu vou tentando voltar assim os meus e-mails, mas como a caixa ela enche muito rápido, seja e-mail, seja mensagem no Face, às vezes eu vou responder o aluno tem 1 mês, né? Ele me fez uma pergunta que era para eu responder e tem 1 mês. Até eu falo, gente, desculpa, tá? Então, me perdoe mesmo se eu não consigo responder. Não é porque eu fico aí, professora, eu mando para ela não tá nem aí, não. É pelo excesso mesmo de trabalho, tá? E, assim, eu me dou ao máximo mesmo. Mas quando eu não consigo, vocês tentam
entender, tá? Esse meu lado. É porque quando você manda é só você, né? Mas quando eu recebo, são muitos, tá? Então é por esse probleminha, tá? Mas pode mandar que eu respondo sim, tá? Só às vezes que eu não consigo, tá bom? Então, olha só, e voltando aqui ao que eu tava falando em relação a esse trajeto da realização das provas. O aluno chega pra mim e fala assim, professora, no dia da prova, eu não sabia qual era o ônibus que eu ia pegar. No dia da prova, eu não sabia o local. Então, assim, gente, por favor, vocês estão pagando para fazer um concurso. Talvez seja o concurso da sua vida, aquilo que você está esperando. Então, assim, até aqui no edital, né, eles falam, recomenda, vai lá, dá uma olhada no local antes, né? No dia anterior, no sábado, né, checa, pega o ônibus, se você vai de ônibus, faz o trajeto, né, para você ver como é que é o trajeto, a linha que você vai pegar, confere se realmente tem. E tem que sair com antecedência, sai com antecedência, se precisar, tu monta uma barraca lá fora e fica lá esperando, né, dorme lá, entendeu? Faz alguma coisa. Agora sim, eu acho inadmissível, de verdade. Quando eu fico olhando aí esse negócio aí do Enem, esse povo aí que não conseguiu entrar isso aqui, eu falo, ah, gente, por favor, né? Tudo bem, pode ter suas exceções, sei lá, mas a grande maioria é porque não tem esse compromisso mesmo, tá? Então, quem tem esse compromisso, aquilo sendo algo que é muito importante, ele vai sair, nem que ele saia 10 horas, nem que ele monte uma barraca lá. Às vezes eu vejo, né, quando tem um show aí de um famoso aí, eles ficam dormindo naquelas barracas lá uma semana pra ficar lá na frente, né? Eu vi até um comentário do Face de uma pessoa falando isso. Aí quando é pra fazer o concurso lá, que é sair de casa, teve um rapaz aí do Enem que eu vi ele falando, eu saí de casa, eu sempre gasto 10 minutos, aí hoje eu saí de casa com 40 minutos de antecedência e não consegui chegar. Ah, por favor, né, um concurso que tá todo mundo ali mobilizado, né, um evento grande, né, quando eu tava ministrando aula em Vitória e Salvador, tivemos um concurso enorme que não existia táxi, né? Então nesse dia todo mundo desesperado, as pessoas estavam parando o táxi assim para entrarem outras pessoas porque não existia táxi no local. Em Vitória teve esse problema, em Salvador também, né? Então tem que saber dessas particularidades e se programar para isso, tá? Então aqui ele tá falando, visite o local com antecedência, né? Observe o horário de Brasília, tá? A prova vai seguir o horário de Brasília, e com o negócio do horário de verão vai seguir o horário de Brasília. Observe também para chegar com antecedência de 1 hora ao local. O povo fica correndo lá. Às vezes, nós como professores, para dar aquele apoio ao aluno, a gente fica, né, na porta de algumas escolas, né, para incentivar o aluno. E aí eu vejo aquele aluno correndo lá, morrendo, quase tendo um ataque cardíaco lá na frente, né, do portão, porque tá naquele desespero. Então chega com essa antecedência, chega tranquilo, né, com a cabeça boa lá, senão já vai entrar para a prova e aí já não consegue ter aquele rendimento, tá bom? Então observar os locais com antecedência, tá? Observar também o horário de chegada 1 hora antes e dar uma olhada nesse local. Em relação à caneta também, leva 10 canetas, não aguenta esse negócio na hora, minha caneta não tá funcionando, né? Então leva 2, 3 canetas de reserva aí para não ter problema, tá? Tinta azul, tinta preta, claro que também obrigatoriamente quando ele fala com aquele material transparente, tá? Não pode outro tipo de caneta, certinho? Então essa parte aí ok. Outra coisa, eu fui assaltada, perdi todos os meus documentos, não existe nenhum documento, né, que eu possa apresentar. Tem que fazer lá o BO, né, registrar a ocorrência, e esse boletim de ocorrência aí, que é o BO, ele só é válido por 30 dias, tá? Então se você já passou mais de 30 dias que você foi roubado e você não tem nenhum documento, não vai servir. Tem que retirar o documento, tá bom? E aí tem que apresentar esse boletim, né, essa ocorrência policial. E também esse aluno, ele vai passar, que eles falam que todos os alunos vai ter a coleta de digital, tá bom? Então também na hora a FUNCAB ela se resguarda com essa coleta de digital, tá? E também poderá ser utilizado detector de metais aí na hora desse aluno ingressar à sala, tá bom? Os celulares, né? Não leva, é difícil, né? Hoje em dia você sair sem um celular. Só que lembrando, gente, também é outra coisa, tá? Se lá tá falando que na hora que você entrar na sala, eles vão te dar lá um saquinho, né? Que você vai ter que pegar o seu celular, você vai ter que desligar o seu celular e retirar a bateria, ainda tem isso, não pode deixar a bateria no celular, você retira a bateria, desliga e coloca dentro desse saquinho e lacra esse saquinho, por favor, façam isso, né?
Eu já vi, assim, algumas colegas, elas são fiscais de sala, e o que mais elas falam? André, o celular tocando, na hora esse aluno é eliminado, tá? O saquinho aberto, na hora esse aluno é eliminado, tá bom? Então cumpra aquilo que está sendo determinado. Se lá tá te dando um saquinho, pedindo para você tirar a bateria, para você desligar, né? Colocar no mudo, não. Né? Colocar para trepidar, não, é para desligar. Então desliga esse celular e cumpra aí. Lacra e só vai tirar esse lacre quando você sair lá do portão, tá bom? Para não ter nenhum probleminha em relação a isso, tá? A prova, já falei, o horário 3 horas e 30 minutos, tá? 3 horas aí você vai fazer sua prova, tranquilo. Os 30 minutos vai ser para você marcar seu cartão, pelo amor de Deus. Não conta que você tem 3 horas e 30 só para fazer a prova, porque já tá incluso aí o tempo de marcação de cartão, né? E o povo fica desesperado, deixa 5 minutos, aí marca tudo errado, tá? Então, é isso daí em relação ao que eu falei das condições para realização da prova, tá? Vou dar aquela pausa que eu falei para o meu vídeo não ficar muito extenso e volto para falar sobre o que, meu pai, agora já me perdi aqui. Eu volto para falar da prova objetiva, tá? Classificatória, qual é o peso, as disciplinas, tá bom? É rapidão, já volto.